A paz do Senhor para todos os irmãos, pela misericórdia do Senhor. Nós vamos ler um texto bíblico que fala sobre a idolatria. Por que o Evangelho de Cristo é pregado nas ruas, falando de idolatria, de imagem, de escultura? Por que os irmãos são usados para pregar sobre idolatria? É simples, é para salvar os seres humanos da morte eterna no lago de fogo e enxofre. O próprio Criador, ele abomina a idolatria. Mas, infelizmente, no Brasil, no mês de outubro, a idolatria ainda é pior mais ainda, porque é uma festa pagã, uma festa de idolatria à mãe de Jesus. E ela não aceita ser adorada. Até no texto bíblico a gente vê, na passagem bíblica, que Maria ela não aceita ser adorada. Quando Maria disse para aquelas pessoas: faça tudo o que ele mandar. Mas, infelizmente, o nosso Brasil está cego espiritualmente, não abre os olhos para a verdade, e a verdade é a palavra de Jesus, que repudia e se entristece com as idolatrias. Esse povo estão milionário, bilionário, com as custas da fé alheia, com a fé das pessoas do Brasil. E a gente vê as pessoas nessas idolatrias que desagrada ao Criador. Deus, ele abomina a idolatria. Ela não foi ao céu. Maria, ela não foi ao céu. O único que veio do céu e retornou para o céu foi Jesus de Nazaré. Então, as pessoas no Brasil pegou esse costume, esse aprendizado maligno de idolatrar a imagem de escultura do povo romano, catolicismo. Então, Deus, ele abomina a idolatria. Vá para a Bíblia que você vai ver, você vai ler por que Deus, ele abomina a idolatria. E aí, no mês de outubro, tem o Círio de Nazaré, em Santarém, tem um Círio de Nazaré ali em Manaus, as pessoas chorando, as pessoas fazendo sacrifício de tolo, carregando uma corda nas costas, fazendo o seu sacrifício, sua penitência, e sabendo que tudo isso, Jesus, ele veio para abolir todos esses sacrifícios, porque o maior sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Esse foi o maior sacrifício que Jesus fez para salvar a humanidade da morte eterna. A morte não dá a última palavra, mas só que tem muitas pessoas no Brasil que está perdendo a salvação por causa da idolatria. Estava vendo aqui um vídeo do irmão, clama em alta voz nas ruas, ele mostrando os absurdos dentro da cidade da Aparecida, ali em São Paulo. Os absurdos de milhões e milhões de reais que são arrecadados enganando a fé dos outros. E as pessoas vivem se iludindo com essas enganações, não quer abrir os olhos. O texto que nós vamos ler fala sobre a idolatria, que abomina os olhos de Deus. Então hoje, domingo, está tendo a maior festa em Santarém, a festa da Aparecida,
né, do Círio de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, que todas vão dar em uma pessoa só, que é Maria, a mãe de Jesus. Maria, ela fez a parte dela, foi uma mulher escolhida por Deus para gerar o filho dele, mas não é para ser adorada. O único digno de ser adorado e ser glorificado é o Filho de Deus. E as pessoas vivem nas idolatrias. É o país de uma idolatria terrível, uma idolatria grande. E a gente está vendo as pessoas nas suas idolatrias. Então, para vocês entenderem, povo brasileiro, que o que vocês estão praticando, vocês já estão sendo enganados há já muito tempo. Sendo enganado há muito tempo. Vocês têm que abrir os olhos, abrir o teu coração, porque a idolatria mata espiritualmente e também leva para o lugar sem salvação. Vai para o lugar de tormento, para o dia do julgamento, porque Deus, ele abomina a idolatria. Soberano e poderoso eterno Deus, nós vamos entrar na Tua palavra, a palavra que salva, liberta e cura, a palavra que leva para o céu. Tua palavra é verdadeira e poderosa, justa. Tua palavra é santa. Tua palavra é poderosa. E nós vamos entrar na Tua palavra, Jesus, para mostrar para esse povo que a nossa luta não é contra eles. A nossa luta é contra as enganações mentirosas que está neste país por causa das idolatrias. Por causa das idolatrias. Ó Espírito Santo, vamos entrar na Tua palavra. Nos ajuda, nos dá entendimento e sabedoria. Nos dá a tranquilidade e a paz. Nós vamos entrar na Tua palavra, Espírito Santo. Mostra para essas pessoas que vão assistir esse vídeo que venha se despertar, sair do sono espiritual para ouvir a verdade, e a verdade é a palavra de Jesus. Então eu te peço, meu Senhor, Adonai, Espírito Santo, Jesus, nos ajuda mais uma vez na Tua palavra, para mostrar para esse povo que a idolatria aborrece o Criador que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, a idolatria é uma coisa abominável aos olhos de Adonai, Elohim, El Shaddai. São os nomes do Criador, Deus. Então Deus, ele abomina essas coisas. E Deus está de costa para o Brasil por não obedecer a ele. As pessoas na idolatria. Vamos ler a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 10, capítulo 20, do 4 ao 5. Vamos ler Êxodo, o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 20, do 4 ao 5. Vamos ler? Êxodo. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5. Vamos ler? Êxodo capítulo 20, do 4 ao 5. Não farás para ti nenhum ídolo e nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus,
ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Eu vou ler mais uma vez ao povo brasileiro entender que Deus, ele abomina a idolatria. Êxodo capítulo 20, do 4 ao 5. Não farás para ti nenhum ídolo e nenhuma imagem de escultura, e nada que se semelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás, preste bem atenção, viu? Versículo 5, capítulo 20, versículo do 4 ao 5. Não te prostrarás diante desses deuses e não servirás, porquanto eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Está vendo você? Ele tem ciúme e ele fica irado quando o ser humano está adorando outros deuses. Nós temos que adorar um Deus, o Criador, que fez o céu e a terra. Por que que os seres humanos, por que o povo brasileiro, no mês de outubro, participa de um evento, de uma festa pagã, uma festa demoníaca, que é adorar um gesso que não fala, não anda, não respira, não te dá livramento, não te protege e não fala. Aí tem um Cristo que morreu na cruz, no terceiro dia ressuscitou. Ele está do lado do Pai, andando, falando e respirando e dando livramento. E você, brasileiro, que é idólatra, fica idolatrando a imagem de escultura. Não entrará no reino dos céus. A própria palavra de Deus diz que idólatras, feiticeiros, assassinos, mentirosos, enganadores, não entrará no reino dos céus. Está lá em Apocalipse capítulo 22. Já no finalzinho de Apocalipse. Fala sobre quem não vai entrar no reino dos céus. E os idólatras não entrará no reino dos céus. Eu vou ler mais uma vez para as pessoas que vivem adorando imagem de escultura, que Deus ele fica irado, fica com ciúme por causa das suas idolatrias. E a conta chega. A conta chega para aqueles que vivem na idolatria. Capítulo 20, do 4 ao 5. Não farás para ti nenhum ídolos e nenhuma imagem de escultura, nada que se semelhante ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, Senhor, o teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais e sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Está vendo você? Por que Deus, Adonai Elohim, ele abomina a idolatria? Então, quando nossos irmãos estão pregando a palavra de Deus nas ruas e falando da idolatria, é para você abrir os olhos, abrir o coração, e não endureceis o coração, para entender
que isso aí que você faz, de estar idolatrando imagem de escultura, aborrece o Criador. Deus, ele não vai agir neste país, Brasil, não vai fazer nada neste Brasil, porque o povo vive pecando, sendo enganado por causa das idolatrias. Hoje mesmo eu vi as imagens que o irmão estava filmando dentro da Aparecida. Você precisa ver o lugar dentro da Aparecida. Tudo você tem que pagar. Tantas coisas abominável aos olhos de Deus. Tudo se enriquecendo. Nessa época de outubro, a Igreja Católica fatura milhões nas custas da fé, a fé alheia das pessoas. Fatura milhões. A Igreja Católica Romana, em Roma, tem um banco. É uma instituição milionária, que vive nas custas, enganando a fé dos outros. E as pessoas não abrem os olhos para o que está acontecendo. É por isso que Jesus falou que quando chegar a esta terra, mais uma vez, ele vai julgar todos os padres, vai julgar os papas, vai julgar até cristão dentro da Basílica, da Aparecida em São Paulo, trabalhando para esse povo que está cego espiritualmente. Olha a dimensão que está a apostasia de muitos se corrompendo e se misturando com essa farsa, com essa mentira que é esse povo nas idolatrias de imagem de escultura. Cristão na Basílica da Aparecida, no interior de São Paulo, no evento, trabalhando lá dentro para eles. E esses pastores que moram lá no interior de São Paulo, que tem a Basílica da Aparecida, esses pastores que moram lá nessa cidade, vai pagar um preço muito alto por causa da sua enganações e mentirosas. Vamos para outro texto bíblico. O que nós lemos foi Êxodo capítulo 20, do 4 ao 5. Agora vamos para Êxodo 32. Êxodo 32. Ó, cheguei. Êxodo 32. O povo exige deuses de ouro. Ó, o povo exige deuses de ouro. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, que monte era esse monte? Monte Sinai. Juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos fazer-nos deuses que vão à nossa frente, porque esse Moisés, esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que ele aconteceu. Olha o que o inimigo botou na mente desse povo. E sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou os tirarem os brincos de ouro e das orelhas e de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-nos. Então todo o povo e tirou das orelhas os brincos, entregaram a Arão. Olha para você ver. Olha para você entender que um Deus que ama o povo de Israel, tirou da escravidão,
de 450 anos, tirou da escravidão. Moisés levou 2 semanas, 40 dias lá no monte, e eles ficaram impacientes, queriam fazer um bezerro de ouro. Aí eles chamaram quem para fazer isso? Arão, irmão de Moisés. E este, recebendo os das suas mãos, os fez fundir um modelo e fabricou com esse ouro e derretido uma estátua à forma de um bezerro. E então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vós tiraram da terra do Egito. E diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação: e amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. E no dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo e ofereceram holocausto e trouxeram sacrifícios de comunhão, e todas as pessoas assentaram-se para comer e beber. Mais tarde, levantaram-se para se divertir. Você está vendo como é que esse povo rebelde, desobediente? Você está vendo que coisa terrível foi esse povo? Aí desce Moisés, muitos conhecem a história, desce Moisés e começa a... Josué disse: algum zoadeiro no arraial. Aí Moisés disse: não é zoadeiro não, é orgias, bebedeiras e festa, porque estava adorando um Deus de ouro que não anda, não fala e não respira. Aí um Deus que tirou do Egito, usou um homem para tirar esse povo do Egito, da escravidão. Aí eu faço a pergunta: o nosso país Brasil está totalmente decadente, está um país que não obedece à palavra do Criador, vive com seus deuses, com as suas religiões, com os seus padroeiros, com as suas feitiçarias, com as suas bruxarias, com as suas coisas que desagradam a Deus. E Deus não está de braços abertos para o Brasil, não. Deus está de costa, irado por causa dessa idolatria. Mas nós aprendemos também da palavra é que você tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas também o que você planta você vai ter que colher depois, rapaz. Tanto você como homem como mulher. As famílias levando seus filhos para adorar a imagem de escultura, para adorar Aparecida, para adorar Círio de Nazaré. E Deus está no trono lá, irado com essa desobediência. O que nós acabamos de ler em Êxodo capítulo 32 fala sobre que o povo de Israel não obedeceu o Criador e aí fez um bezerro de ouro. Aí quando Moisés desceu, Josué estava na ponta no pé da montanha, e ali Moisés disse para Josué: não, esse zoadeiro é de orgia e de desobediência, porque o Deus que estava escrevendo os 10 mandamentos já tinha avisado a Moisés: Moisés, desce, porque o seu povo se corrompeu. E ali Moisés lançou
os 10 mandamentos, as duas tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus para aquele altar de Baal, daqueles deuses, e destruiu a terça parte daquelas pessoas ali, foram mortas pelo poder do Criador, por causa da desobediência. Morreram tudo de 20 anos novos, morreram todos ali pelo terremoto, o chão se abriu, hoje houve trovoadas e raios e matou todos ali de 20 anos para cima. Por causa de quê? Por causa da desobediência. O Brasil está na desobediência, porque fica fazendo as suas festas pagãs, as suas adorações a deuses de demônios. Se lembrar que Maria, ela vai receber o dela, porque ela fez a parte dela como mãe de Jesus, e ela vai ser ressuscitada para morar no céu com Cristo e com o Criador na Nova Jerusalém. Todos aqueles que foram obedientes ao reino de Deus vai se levantar do túmulo para morar com ele na Nova Jerusalém. Então Maria, ela foi uma mulher obediente ao Criador. Todo sábado ela ia ao templo para adorar Cristo, para adorar o Criador, para adorar Deus. Todo sábado Maria ia ao templo para adorar o Criador que fez o céu e a terra. Mas não é para você adorar Maria, não é para você glorificar Maria, não. Porque ela fez a parte dela como mãe. Porque o único que deve ser adorado e glorificado é Jesus. Sabe por quê? Porque foi Jesus que foi espancado, foi esmurrado, foi cuspido, foi humilhado, foi caluniado. Jesus, ele foi morrer na cruz pela raça humana. Aí a Igreja Católica Romana está cega espiritualmente, enganando muita gente, enganando muitos desses católicos, enganando muitos, para levando para o inferno. Aí as pessoas contra o que nós estamos lendo, pregando nas ruas, o que o irmão mostrou ali no santuário da Aparecida, né? Mostrando as mentiras que está ali dentro, as riquezas, milhões e milhões de reais são recolhidos, enganando a fé do povo, porque o povo gosta de ser enganado, não quer abrir os olhos, não quer estudar a Bíblia. Agora vamos para outro texto bíblico, em 1 Coríntios. Nós estamos falando sobre idolatria. Idolatria que aborrece o Criador que fez o céu e a terra. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. No Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 10. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 10. Já está aqui. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 10. Primeiros Coríntios capítulo 10. Primeiros Coríntios capítulo 10. Portanto, irmãos, não quero que ignores que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual,
E todos beberam da mesma bebida espiritual, porquanto tinha a sede saciada pela rocha espiritual. A rocha representa Jesus. E que os acompanhavam, essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso os seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Por que, irmão? Os corpos das pessoas ficaram espalhados pelo chão do deserto, porque vivia nas idolatrias, e Deus ele destruía porque não obedecia a ele. E esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Nós não podemos cobiçar o que é ruim, o que é maldito. O que, irmão Hilton? Ser idólatra. Porque hoje a gente vê todo tipo de idolatria, né? Idolatria por dinheiro, por bens materiais, idolatria por artistas famosos, idolatria por jogador de futebol. O ser humano vive na idolatria terrível, cada dia pior. E como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, e como eles fizeram, e não vós torneis idólatras, como alguns deles, e foram conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. 1 Coríntios capítulo 10. Você está vendo? O povo estava na orgia, estavam bebendo, casando, estavam tudo na desobediência. E Deus destruiu a boa parte daquele povo que tirou do Egito. Foram 2 milhões de pessoas que tirou do Egito. E diz a palavra: e alguns deles foram conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia, e não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles. Assim agiram, e em um só dia morreram a cerca de 23.000, e não devemos pôr prova a paciência de Cristo. Tinha 2,5 milhões de pessoas que tirou do Egito. Você sabe quantas pessoas foram mortas aqui? 23.000. 23.000 foram mortos por não obedecer a Adonai, Elohim, El Shaddai, o Criador que fez o céu e a terra. Ele matou 23.000. E não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, e como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pela serpente. Foram mortos pela serpente. Deus